Olá a todos que estão assistindo a apresentação da Mostra Cultural Sion 2023. Hoje gostaríamos de fazer uma pergunta muito importante a vocês. Em qual mundo vocês gostariam que seus filhos vivem? Em um mundo caótico, cheio de guerras, poluído, sem esperanças de um futuro bom? Ou um mundo calmo, sustentável, com muitas expectativas de um futuro melhor ainda, com uma grande infraestrutura? Uma outra pergunta muito importante que gostaríamos de fazer é: como podemos chegar ao segundo mundo? E nessa apresentação iremos mostrar jeitos de chegar a esse mundo. Bom, como prometido, agora nós vamos falar sobre as cidades futuristas. As cidades futuristas são basicamente cidades que visam um meio sustentável e são bem diferentes da que a gente tem atualmente. A gente vai falar sobre a cidade futurista sustentável chamada The Line. A The Line se localiza na Arábia Saudita, no meio de um deserto, e ela atualmente já se encontra sendo construída. Parte desse superprojeto tem um investimento de 500 bilhões de dólares do governo, e ela promete ser carbono zero e revolucionar a vida urbana que conhecemos. Uma megalópole vertical atravessando o deserto, sem carros, estradas ou emissões de carbono. É assim que promete ser a The Line. Essa cidade está sendo construída na região de Neom, perto do Mar Vermelho. O nome A Linha em português tem a ver com o design disruptivo da supercidade. Ela teria 200 metros de largura e 500 de altura, mais 170 km de comprimento, ou seja, ela começa de um ponto e termina a outro com 170 km. Isso é muita coisa. Ela forma uma extensa linha que passaria por paisagens montanhosas, desérticas e costeiras. Para delimitar o espaço urbano, dois paredões com o exterior espelhado misturando a fachada com a natureza ao redor. Ambicioso, o projeto quer ir muito além da estética e propõe um novo jeito de viver. O projeto tem como objetivo vida em 3D, ou seja, você pode se locomover verticalmente, dando para a possibilidade de se mover também para cima e para baixo, ou na transversal. É um conceito conhecido como Zero Gravity Urbanism. Diferente de apenas edifícios altos, este conceito sobrepõe parques públicos e áreas de pedestres, escolas, residências e locais de trabalho. Agora iremos falar sobre uma empresa que ajuda a chegarmos a um mundo mais sustentável e calmo. A Eldorado Brasil. Fundada em 2010, já é uma das empresas mais competitivas e arrojadas no setor da celulose. Uma operação florestal produtiva e totalmente mecanizada, parque industrial moderno e autossuficiente em energia limpa e logística multimodal e integrada aos principais portos do país, a Eldorado Brasil produz celulose de eucalipto de maneira sustentável e inovadora. A sustentabilidade permeia tudo no Eldorado. Todo o eucalipto da Eldorado Brasil vem de áreas de reflorestamento mantidas em áreas certificadas, apoiando diversas iniciativas onde apoia diversas da defesa da biodiversidade e de apoio ao desenvolvimento local. Nossas florestas retiram mais carbono do ar do que a empresa emite em seus processos, neutralizando assim os gases de efeito estufa, geramos ainda energia limpa, reaproveitando os resíduos inservíveis do eucalipto. Cerca de 5,4 mil colaboradores no Brasil e no mundo, 1,8 milhão de toneladas de celulose produzidas por ano, geração de energia limpa a partir da biomassa de resíduos de madeira com 50 mW por hora de capacidade, 249 mil hectares de floresta de eucalipto plantadas, 26 milhões de mudas produzidas por ano no viveiro de mudas em Andradina SP, 148 mil hectares de florestas nativas preservadas e outros usos, terminal próprio no Porto de Santos para escoar 2,5 milhões de toneladas de celulose por ano, exportação de celulose para mais de 45 países em todos os continentes. Esses são alguns dos dados da Eldorado. Bom, agora que nós falamos sobre as indústrias,
sustentáveis, nós vamos falar sobre os REVs. O que é o REV? O REV é o Refúgio de Vida Silvestre, é uma unidade de conservação que tem por objetivo a proteção de ambientes naturais para garantir as condições de existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora da localidade e da fauna residente ou migratória. Isso é muito importante porque na atualidade muitos animais estão entrando em extinção e é muito importante que a gente conserve eles. No mundo sustentável, no mundo futuro, onde tudo dará certo, a gente precisa de uns animais convivendo bem com os seres humanos. Ele é instituído por um ato de poder público, federal, estadual ou municipal, mediante prévios estudos ambientais e consultas públicas. Como acontece nos monumentos naturais, o REVs pode ser constituído por áreas particulares, seguindo as mesmas exigências legais, compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Caso você queira, você pode agendar uma visita, está sujeita a normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade. Então hoje a gente vai entrevistar a professora Mayara, que dá aula pro sexto e até o médio, né? Então, hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ela para ver o que ela acha sobre o mundo atualmente. Na década que a gente nasceu, como você acha que estava o mundo? Você acha que ele estava estável, ele estava em boas condições ou ele já estava mais poluído, em uma condição ruim? Olha, quando eu nasci já não estava legal, né? Assim, eu penso que desde a Revolução Industrial, né, houve muita poluição, né? As indústrias poluindo, a gente precisa de energia para sobreviver, então isso acaba também trazendo muita poluição, muito dióxido de carbono. Mas eu vejo que hoje em dia está pior. Por quê? Consumismo desenfreado, né? Materiais descartáveis, tá? Então isso faz com que a população, né? A população ainda não tem, eu acho que está pior na questão de consciência ambiental. Tá? Então eu vejo hoje em dia pior do que quando tinha a idade de vocês, por exemplo. Porque a tendência foi só usufruir, né, do que a gente retira da natureza e não tem um retorno para que isso ocupa de forma sustentável. A pergunta que a gente gostaria de fazer é: como você acha que a gente pode mudar essa situação atual para um mundo melhor? Tá, eu acho difícil reverter esse quadro, né? Acho que a gente já está conseguindo as consequências, né? Principalmente climática, isso acho que é o que a gente mais percebe, né? Mas acredito que para a gente conseguir mudar um pouquinho desse quadro, seria a consciência ambiental, né? A consciência no dia a dia de cada um, né? O que a gente consome, o que a gente produz de lixo, né? A reciclagem, que normalmente às vezes tem pessoas que nem fazem ainda, né? Tem como já reciclar matéria orgânica, né? Materiais, diminuir a emissão de gases poluentes. Só que isso, né? Eu acho assim, não sei, para mim a gente já judia muito do planeta, né? As coisas já estão péssimas e agora para reverter isso vai ser difícil, né? Primeiro a gente vai ter que lidar com muitas consequências, tá? Para depois talvez pensar de uma forma mais consciente, né? O uso de materiais, enfim, tudo que a gente usa para sobreviver. É isso. Obrigado, né?